Bom, a gente segue na capital federal agora para conversar com o Rafael Procópio, que fala sobre o processo na comissão de ética que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro. Hoje tivemos novidade neste processo, a indicação de um relator para acompanhar o processo. Rafael, seja bem-vindo, boa tarde. É isso, meninos. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Está definido o relator desse processo todo contra o deputado Eduardo Bolsonaro e é o deputado delegado Marcelo Freitas, ele que é do União Brasil de Minas Gerais. A determinação veio do presidente do Conselho de Ética da Casa, que é o deputado Fábio Chiochetti, também do União Brasil, só que do estado de Santa Catarina. Esse processo trata aí da perda, que pode terminar, na verdade, com a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro, e é por conta de quebra de decoro parlamentar. A gente lembra que tem uma petição, um protocolo feito pelo Partido dos Trabalhadores no Conselho de Ética da Casa que pede justamente essa sanção contra o deputado que está desde fevereiro nos Estados Unidos. E nesse documento é dito que ele tem agido aí com as autoridades norte-americanas para prejudicar o Estado brasileiro, em especial para promover a perseguição contra o Supremo Tribunal Federal e ministros desta corte. Esse processo, essa escolha para o relator deste caso todo, passou por uma lista tríplice antes disso, pois foram sorteados 3 nomes ali dentro do Conselho de Ética e dentro desses 3 nomes o presidente escolheu um, por acaso, do mesmo partido. Os outros 2 que poderiam participar eram Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, e Paulo Lemos, do PSOL do estado do Amapá. E pela ideia, pela escolha, foi esse deputado do União Brasil de Minas Gerais, o delegado Marcelo Freitas. Agora, esse processo começa a andar. Depois dele ser pautado, depois de ser acolhida essa denúncia, podemos chamar assim, no Conselho de Ética, o próximo passo é o relator justamente pegar esse todo e começar a promover o relatório dele, que pode ser pela cassação do mandato, pode ser também por outras sanções ou até mesmo pelo arquivamento de toda a situação. A gente lembra que no Conselho de Ética tem outros 3 processos que vão contra Eduardo Bolsonaro, de diferentes autores, de diferentes partidos, que no final das contas podem ser juntados a esse processo que já está tramitando. Estamos falando disso numa escolha, numa sexta-feira, esse processo vai demorar um pouco mais, existem outras pautas na frente, na Câmara dos Deputados, não só no Conselho de Ética, então a partir da próxima semana a gente pode ver essa situação tendo um desenrolar. E agora esperar justamente ver como é que o relator vai fazer, se vai pedir a cassação, vai acolher esse pedido do Partido dos Trabalhadores, ou vai pensar em outra punição, ou até mesmo punição nenhuma. Procópio, vamos tratar de outro assunto, aproveitar que você está por aqui e falar da PL, o PL, né, projeto de lei da dosimetria. Estava lembrando aqui com o Eduardo Frumento no estúdio, há pouco mais de uma semana, na quinta-feira, a gente tinha fala do relator escolhido, Paulinho da Força do Solidariedade, destrinchando todo o plano dele de articulação, com quem iria conversar, e uma semana para cá parece ter perdido um pouco de tração essa movimentação, essa articulação toda aí em Brasília. É a sua impressão também? O que você nos conta sobre a expectativa de discussão dessa matéria, desse projeto? Olha, Renan, pelo menos neste momento parece que a situação ficou um pouco morna, né? Há cerca de 2 semanas, a oposição, ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tentava colocar essa pauta de qualquer maneira, tanto que a urgência foi pautada e aprovada com certa tranquilidade na Câmara dos Deputados, e a partir daí entrou o Paulinho da Força, designado pelo presidente Hugo Mota para relatar essa matéria. O texto base que está sendo relatado é de Marcelo Crivella, escrito lá em 2023, e pede a anistia ampla e restrita para todo mundo que participou de alguma manifestação de cunho político a partir do dia 30 de outubro de 2022, indo até a data que a lei passaria a entrar em vigor. Desde então, Paulinho da Força já conversou com um monte de gente. Conversou com Michel Temer, conversou com Aécio Neves, conversou com Hugo Mota, conversou com Davi Alcolumbre, e nesse instante a situação está bem distante daquela, pelo menos, do que os aliados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro entendem. Sóstenes Cavalcante, por exemplo, já falou diversas vezes que só vai aprovar um texto que trate da anistia ampla e restrita, e com certeza isso chegaria a Jair Bolsonaro, poderia até reduzir ou até acabar com todas as penas, a condenação que ele sofreu recentemente. Por parte da base governista, as pessoas não querem nem saber falar, não querem nem ouvir falar de anistia, não querem nem qualquer tipo de anistia. Então, Paulinho da Força, nesse momento, está tentando desagradar a menor quantidade possível de pessoas, mas está bem difícil chegar a um consenso nesse assunto. Mais cedo, em entrevista ao All News, ele disse que o relatório dele não está pronto, mas está prevendo uma redução de penas
para os envolvidos e que, no caso de Jair Bolsonaro, poderia ser uma redução de 7 a 11 anos na pena, que contra ele foi de 27 anos e 3 meses. As conversas continuam. Nesse momento, não há clima direito para que a anistia seja pautada, que esse texto mesmo modificado seja pautado. Ontem também, Hugo Mota falou que não está muito claro o que os líderes entendem, o que a maioria dos líderes entende sobre esse assunto, que vai continuar ouvindo, continuar conversando, para só quando houver um consenso, mínimo de consenso dessa situação, colocá-la para voto. Na terça-feira, existia a possibilidade da votação do texto da anistia nessa terça-feira, como uma contrapartida para participar, para aprovar a questão da faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. Ontem também o Hugo Mota rechaçou qualquer toma lá da cá nessa situação. Disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra, então a anistia está fora do jogo e a questão do imposto de renda deve acontecer, como disse o próprio Hugo Mota e o relator Arthur Lira, nessa próxima quarta-feira, no plenário da Câmara dos Deputados. E a gente nem está falando da situação no Senado, né, pessoal? O Senado recentemente mandou alguns recados dizendo que o que não tiver consenso, o que não for pauta de interesse, não vai passar na casa. Foi o que a gente viu essa semana com a PEC da blindagem. Então, a situação da anistia neste momento está bem morna. A gente vai ter que também esperar todas essas conversas dessas alas e ver como é que vai ser o trabalho de Paulinho da Força daqui para frente. Obrigado, Rafael Procopio, com as informações direto de Brasília. Vamos ver aí se, de fato, a palavra de Hugo Mota, nesse ponto, tá valendo alguma coisa, porque ele diz que não combinou nada sobre imposto de renda atrelado a esse PL da dosimetria, mas alguns líderes contestam tudo isso, e a gente vai ter que acompanhar a movimentação em Brasília.